Bom, vamos dar então início ao nosso webinar. Antes de começarmos propriamente dito, é interessante que deixemos alinhado como é que será o webinar, quanto tempo nós vamos levar e como é que vocês poderão interagir conosco. Então, primeiro, essa ferramenta de webinar que vocês estão utilizando, é possível entrar em contato conosco, online mesmo. Então, peço que qualquer tipo de pergunta ou dúvida que vocês tenham, por favor, escrevam no chat que o moderador do webinar passará para mim ao término e eu responderei na medida do possível. Caso tenham perguntas que não consigam ser respondidas durante o webinar, nós enviaremos por e-mail posteriormente. A duração dessa apresentação será entre 30 e 40 minutos, então vamos fazer de tudo para ficar dentro desse tempo. E deixaremos, ao final, os 10 minutos para perguntas e respostas. Mas vocês podem fazer essas perguntas a qualquer momento. Bom, antes de iniciarmos mesmo, eu gostaria de mostrar um pouco do resultado da Inflor, mas não mostrando os sistemas em si, mas mostrando em números o que os nossos clientes representam para nós, né, e mostrando a dimensão do que a Inflor se tornou hoje em conjunto com esses clientes. Então, hoje, nós controlamos, dentro das nossas ferramentas, cerca de 900 mil talhões. Mais de 7.500 produtores de madeira estão registrados nos nossos sistemas. 4 milhões de metros cúbicos de madeira comprada por ano também passam pelo nosso sistema. 200 milhões de mudas plantadas por ano também. 900 mil quilômetros de estradas construídas ou conservadas, bastante coisa. 30 milhões de metros cúbicos de madeira cortada por ano. 3 milhões de horas de máquina reportadas no nosso sistema. E, mensalmente, 2 milhões de toneladas de madeira transportada. Então, isso dá um pouco da dimensão do que a Inflor é hoje, mas focado na junção dos nossos clientes. Então, isso demonstra o nosso tamanho. Bom, o objetivo, então, do webinar é mostrarmos a nova ferramenta que nós estamos disponibilizando para o mercado, inclusive também abrirmos um canal para que novas releases do produto também sejam apresentadas por aqui, no intuito de comunicar um pouco melhor com os nossos clientes do produto o que nós estamos disponibilizando, porque a Inflor tem um compromisso dentro do produto de sempre estar em melhoria contínua. Então, é muito interessante que vocês tenham realmente a noção do quais são os modos que estão surgindo, quais são as melhorias que estão sendo implementadas. Esse vai ser o primeiro de muitos, e nas próximas releases também faremos da mesma forma. Mas, especificamente para esse webinar, então nós temos um novo módulo que foi implementado dentro do nosso sistema, que é o módulo para gestão do carvão. Temos o novo Inflor, que é o novo Inflor Forest, que nós estamos comentando, inclusive é o foco dessa apresentação. Dentro desse novo Inflor, nós veremos funcionalidades como visão espacial, dashboard de indicadores e timeline de operações, e outras, mas essas, vamos dizer, seriam as principais. Além disso, também temos uma nova ferramenta para mobilidade via Android para aprovação de boletins. E, por fim, da nossa agenda, falaremos um pouquinho do roadmap das próximas versões, para que também fiquemos antenados com as novas funcionalidades ou modos que irão surgir nas próximas versões do nosso produto. Bom, falando agora sobre o módulo de carvão. O módulo de carvão, ele foi desenvolvido dentro da nossa plataforma para que apoie alguns clientes que possuem realmente esse negócio, e não só realmente no controle, mas também fazendo o planejamento das atividades e, posteriormente, acompanhamento do resultado. E nesse módulo, nós temos como premissas realmente um plano de abastecimento, onde serão lançados quanto de carvão precisamos produzir, e toda a gestão das viagens provenientes do campo serão também geridas pelo sistema. Documentos necessários para controle, documentos fiscais, dados de pesagem, volume, origem da madeira. Então, aqui a gente já começa também
a usar funcionalidades tradicionais do sistema, como a rastreabilidade da madeira para fins de certificação. Então, tudo isso aqui está englobado também no processo do módulo de carvão. Quando a gente fala da queima, da carbonização, todos os equipamentos envolvidos no processo, a gente fala equipamento, não só o registro do equipamento, mas quanto tempo eu estou usando aquele equipamento, qual a disponibilidade mecânica daquela máquina. Então, literalmente a gestão operacional da máquina com todos os seus detalhes necessários. E também o próprio processo de carbonização, de queima, como nós estamos comentando, quais são os tempos que eu estou levando para realmente produzir um carvão específico, de acordo com o tipo de forno, qual a qualidade do carvão produzido. Essa qualidade ela é ingressada no sistema para, posteriormente, realizar acompanhamentos. E, como eu falei, o forno em si também tem o seu status, ele está em queima, ele está em manutenção, qual é a situação dele. Então, tudo isso é controlado nesse processo também. Gestão de estoque. Quando falamos de carvão, nós temos que pensar no estoque da madeira que está chegando do campo, está chegando de um pátio intermediário, no estoque da madeira que está próximo a um box, que é o box, no caso, e está do lado de um forno, e no estoque também do carvão produzido, propriamente dito. Então, nós estamos falando do estoque geral, que é controlado no processo do carvão e na madeira em si, que isso pode ser gerenciado pelo sistema. E a expedição também, vai expedir para algum local, seja venda, seja um pátio de armazenamento, por exemplo, da empresa, mas o sistema também vai fazer um controle desse processo. Lembrando aquela questão de uma outra funcionalidade que nós já temos, que é fazer o controle do pedido de venda, quanto que eu tenho que vender para o cliente, quanto que ele já pagou, quanto que já expedi desse carvão. Então, tudo isso também englobado por essa ferramenta. E, por fim, a rastreabilidade de todo o processo. Então, se nós temos a preocupação de manter toda a cadeia realmente organizada para que depois consigamos analisar a origem daquele carvão, por exemplo, pelo menos aquele lote de carvão, então o sistema vai te garantir que você vai ser atendido perfeitamente, você vai atender perfeitamente o processo exigido pelas certificadoras. Então, isso também é controlado e o sistema apoia nesse processo. E o detalhe da mesma forma que nós temos no nosso módulo de pátio, já implantado em alguns clientes, a questão visual, né, para você olhar as suas pilhas, né, de madeira. No carvão também temos um processo muito parecido, né? Todos os seus estoques também vão ser podem ser vistos de forma visual, né, através das pilhas desenhadas, facilitando então a identificação do tipo de madeira, o tipo de carvão produzido, a qualidade específica desse carvão da madeira. Então, isso ajuda bastante no processo de organização do controle. Bom, isso é um overview rápido, tá? Se vocês quiserem, depois a gente tem mais material, mas nesse webinar a ideia é só passar por alto o que é o módulo e depois a gente pode aprofundar, caso vocês tenham interesse. Bom, agora, falando sobre o novo Inflor, né? O que é esse Inflor Forest, que nós tanto falamos que vai revolucionar a forma como a gente trabalha com a floresta em si. Então, com o objetivo de simplificar o agronegócio, a Inflor está lançando uma nova ferramenta, muito mais amigável e voltada ao processo agroflorestal. Essa interface permitirá ao usuário, a partir de poucos cliques, a realização de atividades complexas, além do seu uso por tablets e celulares. Então, a ideia vamos simplificar o dia a dia das pessoas. Se antigamente você tinha que usar 5 telas para fazer, por exemplo, uma programação, uma ordem de serviço, incluir uma nova operação, nós vamos resumir isso tudo em uma tela só, por exemplo, de uma forma muito simples, muito mais amigável para o usuário final. E, para quem ainda tem dúvidas, por exemplo, quem irá receber esse novo Inflor, essas novas funcionalidades? Todos os nossos clientes do produto. Então, o novo Inflor vai ser disponibilizado para vocês. Não existe um custo adicional para você utilizar o novo Inflor. Isso já faz parte do nosso pacote de melhorias, como eu disse anteriormente, constantes, porque realmente o nosso interesse é que o usuário tenha a melhor experiência possível ao usar nossas ferramentas. As grandes funcionalidades que nós temos para falar hoje
são acesso aos menus. Então, nós vamos ter uma nova forma de acessar os menus, uma forma mais atual. Vocês estão mais acostumados a usar em outras ferramentas. Visão espacial, o que seria essa visão espacial, como eu falei anteriormente. Programação e reprogramação de operações simplificada. Como otimizar o processo de criação mensal de ordem de serviço. Índice de realização de operações. Como validar a execução das atividades, né, de forma mais rápida, porque não adianta ficar tirando relatórios tabulares e ficar acompanhando isso via tabela. Então, é uma forma espacial de analisar o resultado de uma área, de todo um bloco. Atraso na execução das operações também é um novo conceito que nós estamos trazendo nessa ferramenta que vai ajudar bastante na gestão das atividades. Dashboard de indicadores, vários indicadores serão disponibilizados para que vocês comecem a utilizá-los, seja no celular, no tablet, no computador, mas nós demos uma importância maior para os KPIs nessa versão. Nós já temos alguns no sistema, mas centralizamos agora em um local, um cockpit para vocês montarem a composição dos indicadores que vocês quiserem. E timeline das operações. Primeira que nós vamos ver agora, que é a nova forma de navegação. A ideia é, como vocês, por exemplo, já estão acostumados com usar um Google, né, que através da barra de ferramenta, tudo é pesquisado, tudo aparece magicamente, nós trouxemos um pouco dessa ideia de eu vou pesquisar o que eu quero. Um ponto importante para ressaltar aqui é que tudo que vocês já possuem do Inflore atual, vocês não vão perder nada. Então, o SGF que vocês atualmente utilizam, ele é mantido, tá? Vocês não precisam deixar de utilizá-lo. Esse novo Inflore é uma nova roupagem de aplicação, e essa nova roupagem de aplicação, ela agiliza várias tarefas que antes demoravam um pouco mais, e nessa nova roupagem ela funciona também muito bem em conjunto com a versão anterior do SGF, e eu vou explicar como isso funciona. Então, através dessa barra de ferramenta, por exemplo, nós vamos começar a fazer consultas direto aqui. O que eu quero, por exemplo? Eu quero pesquisar o quê? Eu quero pesquisar uma tela, eu quero olhar um mapa, eu quero olhar um talhão, o que eu quero? Então, a ideia é digitarmos na barra de ferramentas o que nós queremos. Por exemplo, eu posso pesquisar o nome de um projeto chamado Cottage, e ele vai me trazer o projeto e todos os talhões desse cottage. Eu posso, inclusive, depois vamos clicar, abrir um desses talhões ou o projeto inteiro. Então, isso está na minha pesquisa agora. Eu posso também, não quero pesquisar um projeto específico, eu quero digitar o nome projeto. E ele vai me trazer todos os projetos florestais cadastrados. E eu posso escolher qual projeto florestal que eu quero. Da mesma forma que poderia digitar região e trazer todas as regiões. Eu poderia digitar direto o número do talhão. Então, a ideia aqui foi trazer, de forma simples, um local único onde você consiga pesquisar e encontrar tudo o que você queira. Eu poderia digitar o nome de uma tela diretamente e o sistema abriria a tela. Nesse caso, eu estou navegando pelas funcionalidades do SGF tradicional. Então, eu selecionei SGF e seleciono qual modo, civicultura. Ok, dentro do civicultura, qual tela que eu quero? E eu vou chamando a tela específica, por exemplo, até chegar no ponto onde eu quero, que vai abrir para nós a tela de calendário de dia não útil. Então, é uma nova forma de acessar os nossos menus tradicionais e também os menus novos. Tá? Então, essa é a navegação diferenciada que nós trouxemos. Tem gente que pode preferir a navegação antiga, não tem problema. O SGF antigo continua no mesmo local, no mesmo endereço, vocês poderão acessar os menus da forma tradicional. Mas esse jeito aqui nós consideramos ele mais ágil e mais simples para você encontrar o que você precisa. Agora, especificamente da navegação espacial. O que seria navegação espacial? Nós partimos do princípio que, quando eu preciso realizar uma atividade, consultar um dado, aquilo é referente a um local, uma região ou regiões.
Então, o que nós fizemos aqui foi trazer o mapa mais próximo do dia a dia da operação. Vocês podem ver que o layout, inclusive, é muito parecido com ferramentas já conhecidas de mercado, como um Google Maps, como um Booking, que você pode olhar uma informação central aqui de um mapa, por exemplo, e numa barra lateral, informações já resumidas daquela área ou daquele local que você está pesquisando. Eu posso, nesse caso aqui, olhar, estou pesquisando o talhão 65 do Cottage, projeto Cottage, e já sei que a idade desse talhão é 3,5 anos, a área dele é 85 hectares, ele tem 9.200 metros cúbicos de volume, ele tem principal, ele é uma área de plantio, né, uma área plantada, a espécie dele é o grande, o material genético H15 e assim vai. Então eu posso já ter uma ficha do talhão rapidamente, sem precisar consultar outras funcionalidades. A ideia, por exemplo, você pode ver isso por talhão, você pode ver isso a nível de projeto. Eu poderia dar um zoom e voltar e enxergar o projeto inteiro. E enxergando o projeto, eu começo a olhar aqui, como vocês podem ver, já o resumo do projeto, que a idade média do projeto é 2,93 anos, a área total do projeto é 4.000 hectares, o volume total do projeto, e assim vai. E como uma espécie predominante. Então, nós podemos, numa mesma ferramenta, no mesmo mapa, olhar de uma forma resumida o projeto inteiro, olhar no detalhe os talhões, e, além disso, nós começamos a interagir um pouco mais com o mapa. Eu posso clicar, por exemplo, a nível de projeto, e enxergar todas as feições que tem no projeto. Eu posso olhar aqui, ok, eu tenho de área plantada 1.900 hectares, eu tenho de APP 28 hectares, eu tenho de estradas 50 hectares. Então, o usuário ele vai ter acesso a todos os talhões e os outros usos também disponíveis naquele projeto, naquela região. Isso tudo por cores para ficar mais fácil a identificação. Eu posso clicar numa cor específica e ele mostra particularmente o que eu estou clicando aqui para facilitar a identificação. Isso também eu posso fazer com espécie. Deixa eu pintar um mapa por espécie, pelo material genético. Então, eu vou olhar qual é a distribuição dos materiais genéticos dentro da minha fazenda, dentro do meu projeto. Posso fazer isso por tipo de solo. Qualquer variável do cadastro que vocês queiram, a gente pode disponibilizar para que o mapa temático seja rapidamente montado, né? Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre programar e reprogramar atividades. Eu sei que muita gente mensalmente tem o trabalho de entra no sistema, roda um plano, cria operações manuais, coloca na ordem de serviço, atualiza a ordem de serviço, passa para o terceiro, reprograma a ordem de serviço e assim vai. Então, assim, são várias funcionalidades que já estão na rotina de vocês. O que nós estamos trazendo aqui é um processo que vai agilizar essa situação, esse procedimento mensal, semanal que vocês executam. Por exemplo, qual que é o meu interesse? Eu quero programar ou reprogramar 3 talhões específicos. Então, marco os 3 talhões, salvo essa marcação e já chamo uma tela que eu chamo de reprogramar. Essa tela vai nos permitir visualizar todas as operações previstas em execução ou não daqueles talhões específicos que eu marquei. Então, o sistema já abre a tela consultando aqueles talhões marcados. Tá? Então, vocês podem ver que o sistema abriu um calendário aqui com os talhões, e da mesma forma, como vocês estão acostumados com uma agenda, né, por exemplo, no Outlook, nós trouxemos essa ideia para cá também. Então, essa aqui é minha agenda com meus dias, então aqui está em dias, mas eu posso também enxergar como semanas. Então, eu vou enxergar o mês inteiro em semanas, semana do dia 1, do dia 8 e assim vai. E o sistema agora vai mostrar cada caixinha dessa como se fosse uma operação programada já. Aí são detalhes muito interessantes aqui. Eu tenho uma caixinha em azul. Essa caixinha azul mostra para mim que é uma operação que foi incluída manualmente pelo usuário. A caixinha verde mostra que a operação foi programada automaticamente de acordo com a prescrição. Então, vocês podem perceber que esse apelo visual das cores é muito forte nessa versão que trouxemos, porque a ideia é trazer o máximo de informação possível, de forma realmente que o usuário consiga se entender rapidamente. Então, ele sabe que azul é manual e verde é programação automática. Então, cada caixinha é uma operação programada. Ok. E eu sei para cada talhão aqui, que é uma linha,
quais são as operações que estão previstas nesse mês de trabalho aqui. No caso, a semana do dia 15 concentra a maior parte das operações. O que nós podemos fazer também aqui é interagir com essas caixinhas. Eu posso clicar com o botão direito e começar a interagir. Quais são essas interações? Eu posso reprogramar uma data, por exemplo, um percentual, posso cancelar essa atividade, posso já associar essa atividade a uma ordem de serviço ou posso pegar mais informações sobre a operação. Então, aqui no caso, estamos detalhando, pegando manutenção de estradas, essa operação, ela foi colocada com 98 dias após o plantio, por exemplo. E nós podemos também, no caso, reprogramar. Na reprogramação aqui, nós podemos mudar a data, como falei, o percentual e a escala de rendimento, caso vocês queiram tirar a escala padrão. Então, também, pela mesma tela, nós podemos alterar não só a data, escala de rendimento e o percentual. Tudo numa tela única. Outros pontos interessantes. Nós começamos a interagir com a nossa agenda, arrastando a caixinha de um lado para o outro. Eu posso digitar a data, mas eu posso simplesmente arrastar. Esse é um processo muito mais simples e quem já está acostumado, por exemplo, com celular, com tablet, isso já é natural. Então, é um processo bem rápido de você realizar uma programação. Nós temos um outro conceito que é, tudo que eu fizer aqui, eu tenho que depois salvar. Então, você pode fazer uma série de adequações na sua programação e faz um salvamento único para que o sistema realmente grave no banco de dados aquela atividade. Por exemplo, caso eu não queira uma operação que estava programada, podemos cancelar também por aqui. Vamos digitar o motivo do cancelamento e clicar na confirmação. Vocês vão ver que acontecerá a mudança de cor dessa caixinha. Ela ficou cinza, então também ajuda o usuário a entender quais são as operações que foram canceladas. Tá? E ao término do processo, nós podemos salvar. Outro ponto importante, eu posso clicar em qualquer lugar daqui, 2 cliques, em qualquer caixinha, qualquer quadrante desse vazio, e incluir uma nova operação. Então podemos dar 2 cliques, e o sistema vai abrir uma caixinha para que uma nova operação seja incluída. Então, nesse nosso caso, vamos escolher uma operação, irrigação, atividade de irrigação e a operação irrigação. Indicada a escala de rendimento e a operação é incluída, vocês podem ver que ela ficou em azul porque ela foi uma operação manual incluída no sistema. Tá? Bom, dando prosseguimento aqui. E o outro ponto para finalizar é que uma vez que eu criei as operações, reprogramei, mandei de um lado para o outro, eu posso já associar a ordem de serviço. Então, resumimos várias telas numa mesma funcionalidade. Ok. Então, nós falamos sobre programação e reprogramação, agora vamos começar a falar sobre o acompanhamento das operações que foram realizadas. Então, uma vez que as operações vão sendo realizadas, nós temos agora a opção de fazer uma consulta a essas operações um pouco diferente. Então, o normal seria, eu vou tirar um relatório para dizer o que foi realizado lá, um relatório tabular. A ideia aqui é já mostrar também espacialmente, ou seja, mostrar no mapa, nós vamos indicar qual que é o mês de referência, mês, ano de referência. Eu quero consultar o mês de fevereiro aqui. Então, no mês de fevereiro, esse projeto inteiro aqui, ele teve 90% de conclusão de suas atividades. Ok, mas vamos detalhar isso um pouco mais. Vamos dar um zoom no mapa e explodir isso aí. Ok, então, explodindo aqui, eu vejo vários talhões que estão com 100% e outros talhões em vermelho que não estão com um índice bom. Então, eu vou dar foco agora nesses talhões que estão com um índice baixo. Ao clicar em um desses talhões, o sistema já começa a mostrar mais informações, não só o mapa e o percentual. Eu vejo que nesse talhão existiam 2 operações, que é a fertilização e a capina química. Uma delas está em verdinho, está certo, está legal, que foi programado para o dia 28/2, e a outra em vermelho para o dia 31/1. Ela não está ok. Então, vamos ter que detalhar e entender o que aconteceu aqui. Então, detalhando, clicando no botão de mais informações, nós vemos então que existia a programação para o dia 31/1, mas ela foi feita, ou começou a ser feita, no dia 6/2. Só que ela não foi concluída. Vocês podem perceber que ela tinha 85 hectares e chegou até 61 hectares.
Então, é uma operação que não foi concluída na sua totalidade. O que a gente poderia ter feito? A gente poderia, então, ter cancelado o restante dessa operação, poderíamos ter executado ela completa, mas só que, então, ainda existe uma pendência. Então, a ideia aqui é que a gente detalhe no menor nível possível. Então, nós vemos, então, que essa operação é o problema. Além disso, eu posso também, agora consultando a operação que foi corretamente realizada, então vou ver que a operação que é de fertilização, ela foi feita corretamente e também, se eu quiser detalhar um pouco mais essa operação, nós poderemos detalhar. Nós poderemos, inclusive, chegar no insumo, no equipamento, né, na mão de obra que foi executada também na operação. Mais à frente vou mostrar como fazer isso. Então, nesse próximo item, nós temos as cores, né, para facilitar a identificação de operações em atraso. O que consiste isso? Já comentei um pouco com vocês que isso consiste em tornar o mais visual possível as ações e as análises dos usuários. Por exemplo, podemos definir para range de atraso, de 0 dias até 15 dias, que é cor verde, tá? Então tá tudo ok. De 15 em diante é um amarelinho, e assim por diante. Então vou deixando por intensidade de cor as operações em atraso. O resultado disso é, na verdade, quando eu estiver visualizando as operações previstas ou as operações realizadas, nós poderemos então identificar quais são as operações que possuem atraso. Por exemplo, nesse caso tem em vermelho a operação em atraso e outros aqui em amarelo que estão com um atraso um pouco menor. Então, além de, como eu havia falado, além das cores da caixa inteira, que mostra que essa operação é uma operação manual e essa aqui é uma operação automática, por ser verde, então nós temos também no início da caixa a identificação do atraso realmente da operação, propriamente dito. Então, são funcionalidades que ajudam o usuário a rapidamente saber o que está em atraso. Ele não precisa analisar um número, ele analisa aqui pela intensidade da cor o que está com problema. Cockpit de indicadores ou dashboards. A ideia da Inflow é colocar realmente deixar em um local único, disponibilizar uma série de indicadores que porventura às vezes poderiam até já estar desenvolvidos em outros lugares, mas nós centralizamos esses indicadores em um cockpit onde todos os usuários poderão montar o que lhe interessa. Por exemplo, eu poderia indicar que eu quero 2 indicadores de transporte, 2 indicadores de colheita, 1 indicador de cadastro e 3 de silvicultura. Então eu componho o meu cockpit de indicadores, que ele vai ser só meu, e outros usuários poderão também compor os seus cockpits, propriamente dito. A ideia então é centralizar e tornar esse cockpit realmente uma ferramenta que ele rotineiramente ele vai entrar e vai analisar. Ele pode também ser utilizado não só para web, mas como para celulares e tablets. Então nós podemos, da mesma forma que nós estamos enxergando aqui, vamos enxergar no celular e no tablet. Então essa tecnologia que nós utilizamos, ela permite que vocês usem em dispositivos móveis também. Outro conceito também bem interessante é a questão da timeline. Como vocês já estão acostumados, né, a utilizar também ferramentas como, por exemplo, o Facebook, que lá o conceito da timeline ele é fundamental para que você entenda o histórico, né, das suas atividades, da sua interação. Aqui também nós vamos utilizar um conceito muito parecido. Então, nós vamos abrir, por exemplo, um mapa. E ao abrir o mapa, eu vou clicar no talhão e vou selecionar Timeline. E o sistema agora começa a mostrar o histórico desse talhão. Nós estamos vendo aqui que nós temos algumas opções, como o ano, aqui 2016, 2015, 2014, e embaixo os meses do ano com as operações que foram realizadas. Também usando o mesmo princípio das cores, para saber se a operação estava em atraso, foi feita no tempo correto, estava com pouco ou muito atraso. E ok, então nós podemos clicar em outros anos, o sistema vai mostrar também o histórico mês a mês desses anos, caso tenha. Voltando aqui para um histórico também de 2015, nós tivemos a série de operações que foram feitas.
A ideia é, podemos também clicar nas operações e detalhar essas operações, verificando quanto que foi feito em termos de hectares. Podemos detalhar mais ainda, por exemplo, isso aqui é uma operação de aplicação de herbicida. Podemos olhar aqui quais são os materiais ou quais foram os materiais utilizados e quanto que foi gasto. Da mesma forma, poderíamos também olhar equipamentos e mão de obra utilizada no processo, caso tivesse. Então, a timeline ela é muito interessante para fazer uma análise rápida e, como eu falei, nós partimos do mapa e do mapa nós começamos a detalhar o que vem acontecendo em uma operação específica. Estou detalhando os recursos dela. Gente, para dar continuidade agora aos itens que nós estamos disponibilizando nessa versão do sistema, nós temos também uma nova ferramenta que foi disponibilizada, que é para fazer a realização da aprovação de boletins. Também ela é em Android. O que nós já temos hoje, por exemplo, a aplicação mobile para a civicultura, fazer apontamentos dos boletins de civicultura, que já usa a estrutura offline. Então, essa aplicação também para aprovação utiliza o mesmo processo, também ela é offline. E nós podemos aprovar boletim de civicultura, boletim de estradas e outros processos. Então, temos redução no tempo para receber os dados. Então, nós temos um dado com a qualidade boa, sendo recebido em um tempo baixo. Lógico, tudo vai depender do processo de coleta. E validações georreferenciadas. O que seria validações georreferenciadas? Mostrarei mais à frente. Rapidamente, para mostrar para vocês, nós temos uma aplicação onde você tem em mãos todos os apontamentos disponíveis, todos os boletins disponíveis que foram apontados, sejam eles programados ou programados automaticamente, ou aqueles boletins avulsos, né? Aqueles que não têm uma programação anterior. Então, nós podemos aqui aprovar, reprovar, aprovar com ocorrência, cancelar. Além de podermos também adicionar fotos durante o processo de aprovação. Então, apenas para mostrar aqui, durante o processo, nós podemos, a qualquer momento, marcar, anexar uma foto, posso escolher uma foto da galeria e posso também tirar a foto com a câmera na hora. Tá? Então, tudo isso fica atrelado, anexado ao processo de aprovação daquele boletim, caso no futuro vocês queiram consultar e analisar algo. Tá? Então, essa aplicação ela já está em uso, ela pode ser utilizada por vocês. Vamos lá. O que eu estava falando agora sobre o sistema valida se o local de aprovação de um boletim foi realmente próximo ao local de realização da atividade. Vamos imaginar que isso aqui então é o nosso talhão em questão que tem uma operação para ser aprovada. Nós podemos realizar, na teoria, a aprovação de vários locais, mas o sistema possui um mecanismo que nós criamos um buffer ao entorno do talhão. Esse buffer é definido por vocês, quantos metros, né, do talhão ao redor dele. Pode ser talhão ou projeto. E, de acordo, então, onde a pessoa apontar, alguns apontamentos serão aprovados, liberados, e outros não. Então, esses apontamentos que foram feitos fora do buffer do talhão ou de dentro do talhão não serão habilitados a continuar. Então, isso também é configurável pelo sistema. Bom, encerramos o pacote de melhorias que trouxemos até agora. Como eu falei, o intuito da Inflor é sempre disponibilizar, estar em constante evolução das nossas ferramentas, realmente, para que o nosso usuário tenha realmente a certeza que é uma ferramenta em melhoria contínua. E, puxando por isso mesmo, nós temos mais coisas que estão para vir. Por exemplo, como o mobile de colheita, é a próxima ferramenta que será disponibilizada, já está inclusive em testes. Visão gerencial espacial. Um novo módulo que está sendo desenvolvido, que é o Inflor Analytics. E a migração do mobile de inventário para Android. Primeiro, o mobile de colheita. Então, novamente, a aplicação em Android, ela pode ser usada offline. Várias validações da tela de boletim de colheita vão ser feitas na aplicação para reduzir também a quantidade de erros que chegarão no escritório.
E redução no tempo para receber os dados. Então, nós podemos implementar uma política de coleta de dados. Ao término do dia, todos os boletins estarem sincronizados. E também coleta de dados georreferenciado. Então, todo dado coletado é georreferenciado, caso vocês queiram fazer algum tipo de processamento com isso posteriormente. Na questão da visão gerencial, nós chamamos isso de visão do dono. Então, nós vamos unir um pouco o mapa com a visão de custos. Por exemplo, nós temos um caso aqui, onde nós estamos analisando projetos florestais. Esses projetos florestais, eles, resumindo aqui, nós temos o custo, né, por metro cúbico desses projetos florestais, um custo total, e ele pode ser desmembrado em outros custos que compõem esse custo total. Por exemplo, custo de formação, colheita e logística, que compõem o custo total do meu metro cúbico. Eu tenho vários dos 3 projetos aqui, mas um especificamente para a gente aqui é o que está em questão, pois é o que está com o problema, é o que nós vamos analisar. Então, poderíamos desdobrar, por exemplo, nesse custo total aqui, eu quero desdobrar no projeto Borba meu custo de colheita. Então, no meu custo de colheita, eu tenho então o total, que é R$25 por metro cúbico que eu havia planejado, e estou gastando 27. Nisso nós temos, por exemplo, detalhe desdobrando isso aí, nós temos horas previstas de serem executadas no projeto 204, nós gastamos 221. A produtividade era 12, chegamos em 11. Então, vamos desdobrando o custo até chegar no menor nível de detalhe possível. Então, essa é o que nós chamamos de visão do dono. Então, focado agora em resultados, realmente, resultados tanto operações como financeiros, nós vamos desdobrar até chegar num nível de detalhe baixo. Como pode ver também, nós estamos analisando por família de equipamento, harvester e farol order, cada um então com os seus gastos de horas e produtividade específicos. O novo módulo que nós estamos trabalhando vai ser o Inflora Analytics. Nós temos um módulo não só, por exemplo, que vai fazer coleta de dados, ele é muito mais do que isso. Nós vamos definir, então, os dados serão coletados, modelos e regras de coleta de dados, por exemplo, quantas amostras eu devo fazer na hora de coletar um dado, qual dado é obrigatório, qual não é, de acordo com uma resposta, uma pergunta, for dada uma resposta, eu exijo então que o usuário tome uma ação, digite um outro campo, enfim, é um módulo bem robusto para fazer a coleta e processamento posterior. Na coleta nós poderemos utilizar uma página web para editar esses dados, poderemos importar esses dados de um banco de terceiros, poderemos usar o mobile da própria aplicação e poderemos também importar planilhas Excel. Uma vez o dado coletado, ele pode ser processado. A Inflora disponibilizará uma série de modelos previstos para que você consiga fazer processamentos um pouco mais conhecidos, e vocês também poderão escrever novos modelos matemáticos para processar esses dados. E por baixo nós utilizamos o R, né, a ferramenta de processamento matemático. E no final nós poderemos realizar a análise desses dados, né, dos resultados, e também não só de forma tabular, como também de forma gráfica. Pessoal, chegamos ao final do nosso webinar. Caso tenham ficado com alguma dúvida, por favor, encaminhe para o e-mail fabricio@inflor.com.br, ou se acharem necessário, também podem ligar para um desses telefones abaixo. Obrigado.